Fala, massa atleticana, começando o Galo na TV nesta quinta-feira. Daqui a pouco, todas as informações da Semana Atleticana. Aniversário do Hulk. Vamos falar também do aniversário da Libertadores e da Recopa. Contratações, o Galo na Libertadores e no Brasileiro. E conosco em nosso estúdio, Mauro Júnior, Gersinho Melo e Anderson Santana, para falar muito de Galo. O Galo na TV está no ar. Meus amigos, depois da vitória contra o Vasco, o estúdio ficou cheio, né? Os atleticanos felizes da vida. Finalmente voltamos a vencer e bem neste Campeonato Brasileiro. Já todas as informações, o Galão de Ouro, a seleção do povo. O Atlético enfrenta no próximo domingo o Corinthians. Vamos reiniciar o Campeonato Brasileiro novamente. Reiniciar, pode dizer, né? É um segundo turno começando para o Atlético. Tomara que seja um segundo turno muito melhor com as novas contratações. Vamos falar disso. Libertadores, Sul-Americana e muito mais em nosso programa. Sul-Americana que eu digo é Recopa, né? Quando o Galo enfrentou há alguns anos atrás e foi campeão. Então já nós vamos nesse assunto e outros também em nosso programa dessa quinta que promete bastante. Mas claro, com sua ajuda. Participe conosco, mande sua mensagem. Tá aqui embaixo na tela o alô massa para você interagir com a gente nesta quinta-feira. Muito assunto do Galo. É ou não é, Anderson Santana? Que está de Arana, na ponta esquerda, né, Anderson? Boa noite. Boa noite, Roger. Boa noite, Gersinho. Boa noite, Mauro Júnior. Boa noite, pessoal de casa. Eu tô na ponta esquerda hoje, bem acompanhado, né? Porque são dois atleticanos aqui na bancada, né? Primeira vez que nós estamos fazendo a bancada com 3 pessoas, né, Roger? E feliz, né, com essa vitória do Galo no final de semana. Uma vitória que poderia ter sido mais acachapante, né? Porque a vitória foi até relativamente fácil. O time do Vasco não ofereceu tantos riscos. A defesa segura que a gente tinha no início da era Milito. E eu acho assim que nós estamos no caminho certo. O segundo turno agora vai iniciar com o jogo do Corinthians no final de semana. Temos 2 jogos atrasados importantíssimos que vamos fazer nesse encavalamento de jogos no segundo semestre, que vai ser Atlético Paranaense e Grêmio, Atlético Paranaense fora e Grêmio em casa. E vamos pontuando, porque daqui a uns dias começam as Copas, né, Roger? Com certeza. Na ponta direita, hoje nós temos Mauro Júnior conosco aqui também. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez, Mauro. Falando sobre a Semana Atleticana, o Galo tendo uma semana para trabalhar com tranquilidade, né? Acho que isso é importante para o Milito. Com as novas peças entrando, você tem uma semana de trabalho, né? Boa noite, Roger. Boa noite, Gersinho. Boa noite, meu amigo Anderson. Então, boa noite, telespectadores. Boa noite, massa atleticana. Realmente, nós temos uma semana de muito trabalho. O resultado com o Vasco foi um resultado bom, né? Eu acho que o Galo agora está recuperando aí a sua autoestima. Não tá... No último programa nós falamos sobre entrar de salto alto. O Atlético agora acho que caiu na realidade de começar realmente a trabalhar e levar a coisa mais a sério. Nós vamos falar sobre também, Gersinho, durante o programa, as peças que entraram foram contratadas, mas entre as 3, claro que eu não cito o Lianco tanto porque teve pouca oportunidade contra o Vasco da Gama, mas, por exemplo, nós tivemos boa presença do Alonso, né, em Brasília, e também o Bernat tendo uma sequência, né? Eu acho que são reforços que vão pesar bastante para o lado bom nosso, né? Boa noite. Primeiramente, boa noite a todos. Bernat me surpreendeu em questão de estar 2 meses e meio parado e já voltou jogando muita bola. Todo mundo tinha muita expectativa de o Bernat de meio de criação, que é o que ele está sendo no Galo. Saiu em 2013 para 2014 como um ponta, hoje voltou com camisa 10 e está sendo uma luvas naquele meio de campo do Galo. Alonso voltou muito bem, compondo a zaga pelo lado esquerdo e também atacando, como foi contra o Juventude, ele conseguiu um gol roubando a bola no campo de ataque fazendo gol. E agora Fausto Vera e Lianco. O Lianco, poucos minutos ainda, mas demonstrou muita força física. E Fausto Vera mostrou que pode trazer muita segurança na zaga do Galo. Bem ressaltado sobre o Fausto, que foi alterado no último jogo, né? Acho que a questão física deve ter pesado em cima do Vera, né? Vamos falar agora, então, sobre Libertadores. 11 anos que o Galo foi campeão da Copa Libertadores. A gente vai com as imagens para você na tela. Como foi naquele ano de 2013, né? Naquele gol espírita do Leonardo Silva. E várias emoções que aconteceram. Mauro Júnior, onde você estava nesse dia, Mauro? No estádio? Na Arena Futebol? Onde é que você estava? Tava no estádio, Roger. E o coração aguentou? O coração aguentou, né? Rivotrilzinho. Bom, brincadeira, lógico, mas aguentou. A emoção foi muito grande. É um ano inesquecível esse. Com esse elenco, a gente estava no estádio, gritando. Me lembro que eu fiquei uns 4 dias sem voz. A hora que o Leonardo Silva fez aquele gol, então, aí
Aí que nós gritamos mesmo, a emoção, assim, é uma coisa inexplicável da gente falar, né? É só quem tá lá dentro, quem tá sentindo aquele momento realmente, com aquela massa gritando. Foi um dos jogos mais bonitos que eu já fui na história, da história do Atlético, tirando aquele público que teve lá de quase 140 mil, né, dentro do Mineirão. Ô, Gersinho, realmente é o maior título da história do Galo. Ah, em grandeza, com certeza, né? Libertadores é o maior campeonato do nosso continente, é o único campeonato que leva a gente a disputar o Mundial. E eu tenho boas lembranças que Tarcezinho, seu primo, a gente foi pra vamos fila. Vamos mandar um abraço pra ele? Vamos mandar um abraço pra você, Tarcezinho. A gente ficou 7 dias na fila para comprar o ingresso e depois pagamos promessa voltando a pé do Mineirão, a Nova Lima. Você lembra disso, né, Roger? Mas a Libertadores foi uma história maravilhosa, né? De pênalti do Vitor, a virada com o gol do Guilherme na semifinal contra o Nils, o gol do Leonardo Silva no final do tempo regulamentar. Foi sofrido, mas foi muito a cara do Galo. Agora, Anderson Santana, tínhamos um bom time, né? Eu não vou fazer uma comparação com 2024 ou 2021, mas eu acho que está entre os 5 melhores elencos que o Galo teve em sua história, né? Pela conquista do título, né? Década de 80 a gente coloca em pauta, claro, por vários craques que tivemos, mas eu acho que da década de 2000 para cá é um time inesquecível, né? Sem dúvida, né, Roger? E era um time bem equilibrado taticamente. Ele tinha um esquema tático muito bem definido, com 2... Não era Cucabol. Não, era aquela conversa de Cucabol era para boi dormir, né? Porque um time que ganhou de 4-1 do São Paulo aqui na volta do Horto, que poderia ter enfiado 8 no São Paulo. A gente ganhou de um Tijuana que tinha um time muito bem organizado, com um jogo muito difícil. Ganhou do News Old Boys, que o técnico era o Marcelo Bielsa, né? E também nós tínhamos o Max Rodrigues como jogador, um dos maiores jogadores de futebol argentino. Tinha o Escoco também, que era o atacante. Esse time do Olímpia não era um time bobo. Graças a Deus o gramado do Mineirão nos ajudou naquele lance do Ferreira, né? Que ele driblou aquele lance, todo mundo lembra daquele lance. E lógico que a gente teve peças decisivas, não à toa que quase todos desses jogadores do elenco titular foram para a seleção brasileira. Vitor foi para a seleção brasileira, Marcos Rocha foi na seleção, Leonardo Silva na seleção, Hever disputou a Copa das Confederações, Richarlison ou o Júnior César, mas o Richarlison também jogou na seleção brasileira. Josué era reserva, mas já tinha jogado na seleção. Pierre Donizete, aqueles cães de guarda. Nós tínhamos ainda Ronaldinho, não precisa nem dizer. Tardelli, Bernard e Jô. Jô também Bernard a seleção. Jô e Bernard disputaram Copa do Mundo e Vitor também por causa disso, entendeu? Então, assim, é um time extremamente respeitável, sem dúvida, Roger. Tá, sim, entre os maiores 5 times da história do Galo, sem dúvida. E como eu tô com o Gersinho, é o título mais inesquecível, foi o título que eu mais comemorei. Eu acho que também, para nós atleticanos, por mais que a gente fale, a gente ficou na fila 50 anos no Brasileiro, mas a gente ficou na fila aquele período de 71 até 2013 sem ganhar o título importante. Então, assim, naquele momento, quem estava no campo, igual o Mauro estava, extravasou. Eu não estava no campo, fui ver o jogo na praça, lá no Coração Eucarístico, mas foi uma festa danada. Depois fui para a Praça 7. Então, assim, foi uma comemoração efêmera da torcida, assim, e merecido, né? Foi um título merecidíssimo nosso. Sem dúvida, ficou marcado para a história da humanidade, eu acredito, né, Roger? E esse ano? A história desse ano, será que teremos o bicampeonato? Pelo que você está acompanhando, as últimas contratações, talvez seja o time que mais movimentou no mercado, é bom a gente ressaltar isso, né? Claro, tivemos alguns outros times, como o próprio Cruzeiro, né, que trouxe boas peças, mas não está na Libertadores. Mas o Atlético se movimentou muito mais que o Flamengo e o Palmeiras. Essa janela. Roger, eu acredito sim. Já vou usar o lema nosso de 2013. Eu acredito porque nós temos um time bom, nós temos um time equilibrado, e aquilo que o Mauro falou, em programas atrás, a gente já tinha conversado, com o Gersinho também a gente já tinha falado. O Galo parece que estava meio perdido, ou como o Mauro disse, parecia que estava em salto alto, porque a gente teve aqueles 10 jogos de invencibilidade com o Milito, e agora parece que estamos com o pé no chão, já entendemos a situação, e os últimos jogos, que foram 3 jogos de invencibilidade, o jogo com o São Paulo foi um jogo muito cascudo, a gente teve o jogo com o Juventude, que a gente perdeu muitos gols, mas poderíamos ter ganhado, e esse jogo com o São Paulo mostrou já a evolução do time com as contratações. Então, a gente sabe que com o ganho dessas contratações, e a gente já tinha conversado sobre isso no mês de junho, que estava muito complicado, que a hora que passasse essa maré ruim, a gente ia ter um ganho, e agora é o momento certo, que as Copas vão iniciar agora no final de julho com a Copa do Brasil e no início de agosto com a Libertadores. Então, assim, as Copas são as prioridades, apesar que o Milito deu claramente na entrevista de domingo que não vai priorizar, mas em algum momento
nós vamos precisar de ter força máxima e a gente tem um bom elenco, eu acredito, Roger. Eu estou confiante. Não sei que o Gersinho e o Mauro aí, vou puxar o Mauro aí. E aí, Mauro, estamos confiantes? Ué, sempre, né? Com o Atlético, sempre confiante. Eu também acredito, viu, Roger? Também acredito. Tá provado, é só o Atlético jogar sério. E nessas duas últimas rodadas, esses últimos 2 jogos, a evolução do elenco foi assim, tecnicamente, 90% do que jogou em junho. Então, tá provado aí que o Atlético tem condições de almejar, sim, e de ser campeão da Libertadores, sim. Eu acho que, Jesse, deu um alento pra gente, foram as contratações realmente, né? Posições que estavam carentes, por exemplo, a zaga, né? O reforço do Lianco. Possivelmente devemos perder, né, um dos zagueiros, mas o Lianco veio para reforçar junto com o Júnior Alonso. Talvez um sistema mais... a gente não estava tão bem nas competições. Era o sistema mais carente o nosso, né? Sim, e engraçado que o último jogo contra o Vasco, o Fux fazia o papel do Saravia, né, que é um lateral direito, cobrindo a zaga pela direita, o Alonso pela esquerda, como a gente estava sem o Arana, e para defender o Otávio baixava. Fazia uma dupla de zaga com o Bataglia. O Galo não tinha laterais e fazia isso. O Fausto Vera virava um primeiro volante e o Otávio baixava. Com a bola, eram 3. Alonso, Bataglia e Bruno Fux. E com 2 volantes. Sem a bola, para defender, o Otávio baixava. Isso mostra a capacidade que o nosso treinador tem de desenhar um time independente das peças que tiverem dentro de campo. Porque é fácil falar que estava com 4 volantes, mas cada um estava exercendo uma função diferente. O Franco estava praticamente de meia esquerda contra o Vasco. É um desenho técnico que a gente tem que agradecer muito de ter o Milito, coisa que a gente estava falando. Quando o time estiver encorpado, com os reforços, com o DM mais vazio, vai ser ruim de trombar o Galo. E também foi ruim de trombar o Atlético na Recopa, né? Nós vamos com imagens, 10 anos também da Recopa, estamos comemorando esse título, que também foi importante, né? Não foi uma competição, mas foi um caneco interessante, né, Anderson? Foi interessante, né, Roger? Porque só disputa quem ganha título importante, Com né? certeza. Então a gente disputou com o Lanús, que ganhou a Copa Sul-Americana, e esse lance foi muito importante, né? Porque o Ronaldinho deixou o Tardelli, bateu o pênalti e ele fez o 100º gol dele com a camisa do Galo. Então, assim, você vê que E o técnico já era Levi, né? E o técnico já era o Levi. Então, assim, e esse também foi um dia marcante, porque foi a despedida do Ronaldinho. Então, assim, esse jogo foi um jogo meio maluco, não sei se vocês lembram, porque a gente fez 1-0 no início do jogo, o Lanús virou, aí, assim, na sequência dos lances aí o pessoal vai ver, mas naquele estilo Galo, a gente foi para prorrogação e ganhamos, né? Com gol contra. Com gol contra, foram 2 gols contras, aí a gente vai ver o gol do Maxwell, que também foi um jogador importante no Galo, né? O Maxwell ajudou a gente a ganhar a Copa do Brasil. Agora, é isso que é interessante, né, Mauro? São alguns atletas que a gente acaba esquecendo, né? Porque a gente lembra de Ronaldinho, Tardelli, Bernardo. O Maxwell foi importante. Foi importante, a gente assim, não lembra dele, né? Bem lembrado, viu, Anderson? Bem lembrado. O Maxwell fez um excelente campeonato, né? Não, e um outro também, o zagueiro lá, Ed Carlos, Ed na Copa Carlos, do Brasil, Carlos. vocês lembram? Gol do Ed Carlos. Esse é Marion. chovendo molhado, né, Roger? O Luanzinho é chovendo molhado. Não, ele Porque, é assim, né, diferenciado. gente? Alguns deles eles querem ficar no anonimato depois que aposentam também, né? Tá aí, portanto, as imagens para você. 10 anos da Recopa Sul-Americana, um título muito bem conquistado pelo Atlético. Ô, Roger, só um comentário ali. Sim. Sabe quem Nosso fez esse lateral gol contra aí? Gustavo Gomes, zagueiro do Palmeiras hoje. Interessante. Ele estava no Lanús, na época, olha que bizarro esse gol contra. Olha lá, ele não ia ser gol. O Luan estava cruzando, não tinha ninguém na área. Então é coisas do inexplicável também que a gente fica falando, o pão fica com a manteiga virada para baixo pra gente. Tá claro que não, olha lá. Na toa que também teve um outro gol contra, mais sim. bizarro ainda, né, Mauro? Recuou sem olhar pro goleiro. Exatamente, sem olhar pro goleiro Eu recuo sem olhar pro goleiro. Você viu o nosso lateral esquerdo, né? Olha lá que beleza. E o interessante é que de 14 para frente, né, até 21, a gente bateu na trave, né? Impressionante, em várias oportunidades com títulos. E só viemos conquistar um importante em 2021, né? Ou não vou dizer que foi um retrocesso, mas foi um processo que o Galo viveu de 14 até 21, né, Gerson? Sim, com certeza. Batemos na trave em 16, a gente tinha um time muito bom, que é Robinho, nem companhia. Lucas Prato. Passaram grandes jogadores aqui, Fred, que lado bom que deixou uma grande herança pra gente financeira, né? Poderia ter feito uma rival. história diferente no Galo, Poderia, né, cara? Tá pagando até hoje, hein, Fred? Tá pagando, Batemos na trave algumas vezes,
Mas 2021 veio de mão cheia e espero que nesse ano também a gente consiga conquistar pelo menos uma das Copas. E uma das conquistas, quem sabe, vai ser com ele, que sempre, em muitas oportunidades, carrega o Galo nas costas, né? Eu tô falando do Hulk. É um modo de dizer carregar o Galo nas costas, mas porque é o principal jogador do Atlético, né? E hoje ele tá fazendo 38 anos, quem diria, né? Com a performance que ele tá nas competições, com o porte físico que ele possui, obviamente é um atleta antes do jogador. O Hulk fazendo 30 anos, 38, melhor dizendo, 38 anos, o Hulk tá melhor que eu, né, cara? 38 anos. Mas nós vamos a alguns detalhes do Hulk, algumas estatísticas que o nosso produtor, comentarista, Anderson Santana separou pra gente. Anderson, destrincha pra gente o que você separou aí sobre o Hulk. Olha que legal. Eu vou trazer o Gersinho e o Mauro também pra gente debater assim. Olha pra vocês verem, gente. O Hulk é o líder em participação em gols nos últimos 4 edições do Brasileiro. Ninguém fala disso, né, no Brasil. Desde quando ele pisou no Desde Brasil. quando ele pisou no Brasil. Então, 107 jogos. Ó, enquanto você fala aí, eu vou sentar que eu quero ver. Eu Tá quero bom. ver, vou estudar o que você tá Tá bom. falando. Vamos lá. 51 gols, 23 assistências, 60% das conversões em chances claras, 174 passes decisivos, 28 chances claras, e a média dele de 7,2 desses 107 jogos. Então, olha pra você ver, Gerson, o que você acha disso, cara? Ah, é espetacular, cara. Isso mostra que no campeonato com grandes jogadores, Cano, que teve boas fases no Fluminense, Gabigol, o próprio Pedro, que briga posição com ele. Se a gente for odiar, garimbar, Luis Soares teve um ano só aqui, mas se ficasse mais também, o Hulk teve números melhores que o dele. É só mostrar o monstro que a gente tem usando a camisa 7 do Galo. Para mim, na minha opinião, o maior da história. Mauro. Então, pelos números aí, está provado que a idade para o Hulk não chegou, né? Ele supera muito jogador, muito mais novo aí, jogador de 23, 22, 24 anos aí. Vai até que idade, Mauro Hulk? Na sua visão, jogando Na minha desse visão, jeito? do jeito que ele tá, até os 41 anos de idade vai. Cerezo jogou até quanto? Cerezo foi até... 41. 41 anos 40. e o Luizinho também até os 42 anos de idade. Os dois maiores da história, né? E no Atlético também. Eu acredito sim que o Hulk vai um pouco menos, porque corre demais, é um jogador de velocidade, Explosão. pesado, de explosão, exatamente, assim, um jogador de explosão. Eu acho que até os 41 anos de idade o Hulk vai jogando bem. Não vai só levando, não, vai jogando bem. Então o Hulk aí, ó, assim, supera muito jogador aí no nosso, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Com a idade que ele tem, com a performance que tem, ele supera muito jogador de 22 anos, 23 anos aí do profissional. Contra o próprio Vasco, no primeiro tempo, na ponta direita, pedalada e arrastada que ele deu no Léo Pelé. O Léo saiu até catando Que é cavaco. 15 anos mais novo que ele. Exatamente. Então, assim, isso mostra o tanto que o Hulk é importante. Então, já que o Roger deixou, e o diretor, coloca pra nós aí outra arte do Hulk aí pra gente aí. O Roger foi passear ali, viu, gente? Coloca aí. Isso. Olha pra você ver, gente. Diretor, sobe ali pra nós ali. Olha lá. Começou com o gigante, aliás, a menina achou que era outra coisa gigante. Ah, tá. Mas aí nós estamos fazendo uma média com as mulheres também do que vê o programa, né? Porque aí é outra conversa. Olha os números gerais do Hulk. 203 jogos, 108 gols, 39 assistências, 7 títulos. 4 mineiros, uma Supercopa do Brasil, um brasileiro e uma Copa do Brasil. Gigante, Mauro? Gigante, gigante. Para mim, hoje, um dos maiores do Brasil. Hoje, o Hulk. Com a idade que ele tem. Acho que dos pra últimos anos, né, Mauro? Dos últimos anos. Talvez dos últimos anos aí, com a idade que ele tem, com a performance que ele tem. E olha que chegou no Atlético aqui praticamente desacreditado. Assim como o Ronaldinho Gaúcho chegou isso aqui também desacreditado. Mas como Deus olha pra gente, pro atleticano, os dois saíram bem. Quem diga já é esse Carvalho. Né? E vamos colocar que Hulk chegou ao Galo com 35 anos de idade. Com 35 anos de idade, ele fez esses números absurdos. Eu estava conversando com um colega de trabalho, eu fico imaginando na idade que o Tardelli chegou no Galo, se o Hulk pisa no CT do Galo com seus 25 anos de idade. Hoje, vários perfis da rede social estavam mostrando Hulk em tempos de Zenit, Hulk em tempos de Porto, o absurdo de jogador que era. Muita gente tenta jogar mais para baixo porque não jogou no Real, não jogou no Barcelona. A gente não pode apagar a história do jogador que tem mais de 400 gols na carreira em jogos oficiais. Olha que interessante, Mauro. Não, continua. Vai, filho. Hoje, assim,
Mas vou fazer uma ressalva aqui Sim. com você. O Hulk hoje, aos 38 anos de idade, eu prefiro muito mais ele hoje com 38 do que quando ele tinha 25 anos de idade. Acho que o futebol dele hoje é muito superior do que quando ele tinha 25 anos de idade. A explosão que ele tem dentro de campo hoje é muito maior. Mas será porque a Na gente minha opinião. não é porque a gente acompanha mais ele de perto que antes, não? Eu acho que não, Canhão. É? Acho que não. Acho que é o trabalho, é a dedicação dele mesmo. Você vê que acho que todos já acompanharam o vídeo dele na casa dele, uma vez saindo numa sauna e entrando numa banheira de gelo. Não é qualquer jogador que faz isso. Aliás, eu nunca vi, né, um jogador gravando isso. Ele gravou, fez questão em um lugar frio, muito frio. Você sai de uma sauna, toma um banho de gelo, entra numa banheira cheia de gelo. Então, ele trabalha, isso aos 37 anos de idade. Parece que esse vídeo foi do ano passado. Aos 37 anos de idade. E você vê, Mauro, lá, aos 37 anos ainda, porque foi no final de semana, lá, ó, olha o destaque do final de semana no SofaScore. O Hulk fez 2 gols, deu um passe decisivo ainda no jogo, ainda que não deu chance em gol. 4 finalizações, 2 gols. De 6 dribles, ele acertou 5, 83%. Um lançamento em bola longa 100%, sofreu 2 faltas. 2 faltas que a gente viu, né? Porque o apitador lá, o Rafael Claus, não precisa nem dizer, né? Nota maior do SofaScore no final de semana, 8,5. E olha que interessante, Roger e Gersinho e Mauro, pra gente até debater. Gira o campo inteiro, olha lá. Você vê que tem o mapa dele de calor ali mais na parte central, sim, mas ele tá sempre girando e escondendo a marcação, entendeu? Então, e aí, Gersinho, conta pra nós. O que você acha disso aí? O seu maior ídolo? Cara, isso mostra que também dentro do futebol mundial, ele é o 9º maior artilheiro dos jogadores que estão em atividade. Ele está apenas 1 gol atrás do Dzeko, atacante, que jogou na Inter de Milão, Roma, e ele tem 426 gols em jogos oficiais. Muitos gols no Galo, muitos gols na carreira, artilheiro em todas as ligas que passou, simplesmente Givanildo. Eu me recordo de uma matéria, só não vou me lembrar qual emissora, se foi rádio ou TV, onde se fez uma pergunta aos cruzeirenses. Qual jogadores queriam no seu time que fosse de outra equipe? Qual venceu? Hulk, um monstro. É querido por todas as torcidas, impressionante, até pelo Cruzeiro. Eu acho que não só pela questão futebol, eu acho que esse quesito é importante, técnico, mas o carisma é a humildade, né, cara? O ser humano que ele é. Sim. Isso é muito incrível, né? Quanto tempo que a gente não viu um jogador assim no Galo, né? Claro que o Ronaldinho era humilde também, é um cara sensato. Nós tivemos vários exemplos de caras que, pelo amor de Deus, não jogava 10% que o Hulk joga, vinha aqui, levava o dinheiro embora e nem simpatia deixava. O carisma que o Hulk tem, ele cativa as crianças, né? Cativa os idosos, cativa todos nós, né? Não é à toa que tem fila, né? Fila lá de crianças, de idosos, querendo abraçar o Hulk, beijar o Hulk. E quando chega, é impressionante. É uma coisa muito impressionante isso. Quando chegam perto do Hulk, choram, desabam. E o Hulk trata a pessoa com uma naturalidade ali. Então é uma pessoa fantástica, de um coração, a gente vê, é uma pessoa de coração muito grande, muito humano. E isso é o mais importante, né? Talvez esse futebol, lógico que tem o trabalho dele, mas o lado de cima também está abençoando ele. Com certeza. Roger, vamos quebrar a pauta aqui, só uma coisinha? Lá vem eu, né? Eu vou fazer uma pergunta para você que eu nunca fiz. Vamos lá. Para mim, ele é. Para você, bate pronto. O Hulk é o maior jogador da história do Atlético? Para mim é. Que eu vi jogando ou da história? Não. Para você? Não. Não é? Acho que o Ronaldinho, por toda a situação que envolve o Ronaldinho Gaúcho. Se não fosse isso, seria. Mas por toda... E não só pela história que envolve o Ronaldinho Gaúcho, mas como foi a contratação. Eu me recordo que eu estava na faculdade, eu fazia um trabalho na TV Record, na Record Minas. Eu estava na redação da Record Minas, aí entrou ao vivo o helicóptero da Record, Balão Geral, 3 horas da tarde, informando que o Ronaldinho estava chegando à cidade do Galo, que o Calil trouxe. Eu falei, mentira. Aí tá, tipo assim, foi uma situação de explosão em todo o estado, todo o Brasil, né? Mas aí ninguém ia pusar, não, vai vir aqui, noitada, né, bebeção e tal. Não, cara, nada disso, ao contrário. Calil botou ele na fita, obviamente, junto com o Cuca e tal, e o cara jogou e muito, e ajudou a gente na maior competição que a gente acabou de passar aqui agora, que foi a Libertadores. Então, por essa história, por tudo que engloba o Ronaldinho, e pela sua história na seleção com a gente e tal, então pra mim, Ronaldinho. Então, se não fosse isso, era o Hulk. Então nós empatamos. Gersinho. Hulk. 2-1, Hulk. E aí? Gaúcho. Rapaz, com 2-2. Então... Não, e o diretor gritou ali e falou que ia atrás um gol com você, Roger. Ele falou 3-2, Ronaldinho. Então nós vamos ver, então, Olá, o pessoal Mateus. de casa, o que você acha?
O Matheus tá aí, hein? Falando que é Hulk. Guilherme, Guilherme também tá aí. você na Hulk. plateia aqui hoje, né, ô Canhão? Então, assim, tá. As meninas também têm que ter opinião. Rafael e Flaviane. Fabiano. Hulk venceu. Hulk venceu. Impressionante. Assim, mas assim, você vê que são dois caras. Mas é porque fora um cara da também que se aproximou mais da massa do que o Ronaldinho, né? Igual a gente disse, simpatia, é ser humano e tal. Não que o Ronaldinho não seja. Mas ele tinha um status, né? De estrela, entre aspas. Né? E também 2 bolas de ouro como vencedor, né? Mas que privilégio nosso, né? De termos Nossa, os dois. lógico. Os dois aqui. E ainda Reinaldo e Companhia Limitada, não podemos esquecer, né? Exatamente. Ronaldinho, inclusive, é o único a ter bola de ouro, Copa do Mundo, Champions e Libertadores. Mas ninguém no mundo tem. Impressionante. E nós temos intervalo também. A gente vai para o intervalo, na volta a gente fala muito mais sobre outros jogadores. Tem estatística sobre Scarpa, é isso mesmo, Anderson? Estatística sobre o Scarpa, o melhor jogador do Galo no Campeonato Brasileiro atualmente. Quem é melhor, Scarpa ou Matheus Pereira? Você tá de brincadeira comigo, né? Volto já com muito mais. Sai daí não. Brasil unido contra a dengue. Combater o mosquito é uma tarefa de todos e as ações nas instituições de ensino são muito importantes. Por isso, professores e estudantes chamem seus colegas, familiares e vizinhos e vamos juntos eliminar os criadouros do mosquito. Fique atento. Em caso de febre alta, dores de cabeça e articulações, manchas vermelhas e coceira na pele, procure uma unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de plantas, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. Tem alegria maior do que ver os filhos realizando sonhos? É para criar oportunidades que o governo federal ampliou as escolas em tempo integral. Com o Pé de Meia, começamos a enfrentar o velho problema dos jovens que deixam a escola para trabalhar. E 100 novos institutos federais serão criados. Tem muito trabalho sendo feito. Fortalecer a educação é bom para os nossos filhos, é bom para todo mundo. Fé no Brasil, a gente tá no rumo certo. Brasil, Governo Federal. Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. De volta com o nosso programa e você continua interagindo, mandando sua mensagem, participe conosco, tá aqui embaixo o Alô Massa para você sempre. Dá aquele alô especial pro Anderson, pro Mauro, pro Gersinho, claro, falando sobre Galo, hein? Falando sobre Atlético, a gente vai com mais uma estatística. Agora tem quem, diretor? Agora na estatística aqui a gente tem o Scarpa. Vamos começar com o Scarpa então. Mas vamos com o Fausto Vera então, porque ele estreou com o Galo, né, na semana passada, frente à equipe vascaína. Fausto Vera, você já cutucou o Gersinho por quê, Anderson? Porque o Gersinho falou que ele rebentou no final do jogo. Você que manda aí, Gersinho. Cara, teve uma boa atuação. Poderia render mais, mas foi o primeiro jogo, né? Exerceu muito bem o papel de volante com saída de bola. Foi o jogador, o que eu tinha dito aqui, com ações na bola, foi o primeiro do time, 84 ações. Foi um cara que fez muito bem a saída de bola e fazia muito bem a proteção da zaga quando o Otávio baixava para zagueiro junto com o Bataglia e o Alonso fazia a defesa na esquerda e o Fux na direita. Fausto Vera no Corinthians, muitas vezes questionado por lá, já cheguei a ver jogos do Corinthians, muitas das vezes ele jogava ou de segundo volante de camisa 8 ou até mesmo de meia pela direita, totalmente fora da posição dele. E o Galo contratou ele sabendo o jogador que o Milita tem em mãos. Jogador de destaque no Argentinos Júnior, com passagem nas seleções de base da Argentina, e acredito que possa acrescentar muito com a camisa do Galo. Em jogos que o Atlético jogar com um segundo volante também, pode jogar ou o Fausto Vera ou o Otávio, e a gente pode ter o Zarate ou o Alan Franco.
acho que vai acrescentar bastante para esse esquema tático do Galo. Agora a gente estava comentando em off aqui, né, Mauro Júnior? Impressionante como o Fausto Vera realmente mostrou ser um jogador, ou que vai ser ainda mais importante para o Galo. Mas eu não vi isso no Corinthians. Óbvio que eu não acompanho o Corinthians todos os jogos. Eu acredito que você também não. Mas os jogos contra o Atlético, ou alguns outros que a gente acompanhou do Corinthians, ele não tinha esse futebol. Talvez realmente equipe faz a diferença, né, Mauro? Faz a diferença sim. O futebol do Fausto Vera realmente no Corinthians não foi legal, não foi bacana, mas aqui no Atlético tem se mostrado outra coisa, outro futebol. Então, tá provado que o elenco faz sim toda a diferença. É a união do elenco, né, Roger? É o que a gente sempre fala. A união do elenco, qualquer jogador que chega em qualquer situação, o elenco abraça e ali o futebol dele, a pessoa se sente mais à vontade e por ali ele deslancha dentro de campo. Né? Agora, realmente, Anderson, a gente precisava de um volante ou não? É só para composição? Não acho que precisava de um volante, porque tá claro, depois da entrevista do Batalha, do Milito sobre o Batalha no final de semana, o Batalha vai ser zagueiro no Galo. Não à toa que está liberando Maurício Lemos, provavelmente vai para São Paulo, e Igor Rabelo, e disse especulação de Santos ou outros times, né? Então, assim, o Batalha é um homem de confiança dele. Se a gente tem ali Otávio, Alan Franco e Vera ali no meio, a gente pode ficar tranquilo que a gente tem 3 jogadores. Ainda tem o Zaratio ainda que pode fazer essa função, né, Zé? E tem o PV. Eu falo sobre essa pergunta que você fez para o Anderson. Há algumas semanas atrás, a gente estava debatendo isso. A gente não tinha um primeiro volante. Você lembra que a gente estava conversando sobre isso? Né? Um cara mais pitbull, né? O Otávio estava machucado. É. O PV também lesionado. E quando... O Franco não tem essa característica? Sim, não. E se o Bataglia tivesse suspenso ou se machucasse? O que a gente faria? Eu acho que o Galo acertou nessa questão. Sobre o Rabelo. Rabelo tem cidadania europeia, então ele pode ir para algum time da Europa, dependente do escalão, e não conta como estrangeiro. Vale ressaltar isso. O Lemos provavelmente vai para o São Paulo. E eu acho bom ter jogadores desse tipo no Galo, polivalentes, igual o Bataglia, pode jogar de volante, mas ele agora pro Milita praticamente um zagueiro. Um Júnior Alonso, que é zagueiro, mas pode fechar a esquerda em outras oportunidades. O Fausto Vera é um primeiro volante, mas pode fazer o segundo volante. O que o Mauro disse também, tanto em questão de elenco, vale muito também ressaltar a questão de posicionamento. O Fausto Vera já foi escalado em meia direita. Mesma coisa, você pediu um Bataglia e Otávio para jogar no Zaratio, que ele costuma fazer às vezes a meia pela direita. É algo que não vai funcionar. Aí, o primeiro semestre dele com o Vitor Pereira foi bom, no Corinthians. Depois, com o Antônio Oliveira, ele foi decaindo e a torcida meio que parou de gastar. Time tiriça do Corinthians também. É muito difícil ele... Mas assim... O time é a diretoria, né? Do jeito que tá uma bagunça. Por isso que ele veio correndo. Ele queria vir por quê? Primeiro, já tinha sido treinado pelo Milito no Argentino Júnior. Segundo, sabe que tem um time estruturado aqui que vai brigar por título. Salário em dia. Salário em dia. O Corinthians vai brigar por título nenhum, gente. A gente sabe disso. Esse ano, não. Pode ser que nos próximos anos, ok, pela potência que é o Corinthians, nós estamos aqui menosprezando a instituição. Mas é o que o Gerson falou. A gente tá precisando mesmo de um mordedor ali. Porque sem o Otávio, como é que faz? Então, assim, aí, Roger, que vem aquela questão boa que a gente estava esperando há um mês e meio atrás. Da gente, viu, Mauro? Da gente ter o elenco mais encorpado. Porque, por exemplo, a gente pode expor de um Rabelo e de um Maurício Lemos, porque a gente tem um Rômulo ainda, o menino da base, que merece uma chancezinha ali. E ainda tem o Sarabia que pode fazer ali também a parte de terceiro zagueiro. Então, Mauro, eu acho assim, como o Gerson, eu também estou bem tranquilo, viu, Roger? Não esquecendo o Fux também, né? Não tem o Fux. Então, assim, eu estou bem tranquilo com relação a essa saída desses zagueiros. Eu acho que também pode ser que, aí, até pelas fontes que a gente tem, que o Galo também está buscando um atacante, e pode ser um atacante estrangeiro. E como a gente pode ter só 9 jogadores estrangeiros, a gente já tem 9 no elenco. Então, a gente está liberando um jogador estrangeiro para liberar essa vaga. Então, nada mais do que justo da gente liberar o Maurício Lemos, que é o pior dos estrangeiros no momento, né? Além de vaga para estrangeiro, abre um espaço na folha, né? Que o Maurício Lemos deve receber por volta dos 400, 500 mil. O salário do Rabelo também não é baixo. Fora o Kardec que vai sair, vai abrir um leque de opções para contratação de atacante. Quem não deve sair, eu acho que, obviamente, vocês concordam, no time titular, é o nosso grande Gustavo Scarpa, que não começou daquele jeito que a gente esperava no Brasileiro, né? Nas competições que o Galo está no momento, mas deslanchou, né? Tá aí, portanto, os números do Gustavo Scarpa para você. 16 jogos, 3 gols, 5 assistências e o restante, Anderson Santana. 8 participações em gol, primeiro do time. 30 passes decisivos, o primeiro do time.
5 assistências. O primeiro do campeonato, né? 84% de acerto no passe, 63% de acerto no drible e jogando a posição ainda errada, né, gente? Jogou muito tempo, né? Lateral esquerda, não esqueçam disso. Média 7,45. Você vê que ele tá uma bagunça ali, o mapa de calor dele, porque ele jogou lá as duas, né, gente? Então, assim, Roger, te respondendo a pergunta, que conversa mais fiada que saiu aqui em Minas Gerais, comparar Matheus Pereira, com todo respeito ao jogador, que ele é um bom jogador. Que é um bom jogador, tá? é bom ressaltar conversa isso, fiada que saiu. Minas Gerais adora uma conversa fiada. Comparar Matheus Pereira, um meia do Cruzeiro, que jogou no Al Hilal, ok, beleza, e veio pro Cruzeiro agora, tá chegando agora com 30 anos, comparar um jogador que é o Gustavo Scarpa, também tem seus 30 anos, mas que já foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, é um jogador decisivo, já decidiu Libertadores pelo Palmeiras, está decidindo jogos pelo Galo, e ainda com o time do Galo desfacelado como estava, ainda ele é um dos destaques do campeonato. Então, assim, Matheus Pereira e Gustavo Scarpa, essa discussão é só pro lado de lá da Lagoa, porque o Brasil inteiro sabe que o Scarpa é mais jogador. Tô errado, Gersinho? Eu considero o Scarpa mais completo, mais jogador, não menosprezando o Matheus Pereira, que é um ótimo meia, tem suas qualidades, visão de jogo, mas o Scarpa, quando aquela canhotinha ali, é difícil segurar o homem, viu? Na hora que ele corta para dentro, você não sabe se ele vai chutar, você não sabe se ele vai dar uma assistência, você não sabe se ele vai fazer um cruzamento no segundo pau, você não sabe se ele vai fazer uma tabela. Scarpa é um tipo de jogador que me agrada mais que o Matheus Pereira e eu acho ele melhor jogador, sim. Agora, 84%, Mauro, de passes certos do Scarpa é algo impressionante. Se a gente pegar a média dos times do Campeonato Brasileiro, né? Não chegam a muitos, nem na metade disso, Mauro. Pois é, aí você vê que a seriedade do jogador... Será que ele treina lá na Arena Futebol Estoril? Também? Porque lá só forma craque, cara. Se não treinar, nós vamos levar para lá e vai ser 100%. Cara, aí você vê, a gente vê a seriedade do jogador dentro de campo, né? Você vê a realidade do jogador que está sempre atento e faz tudo com segurança, né? E isso é importante. Você vê 84%, não é qualquer jogador. É muito difícil ter esse acerto todo em passe. Só de passe, nós estamos falando. Então, assim, é um jogador, sem sombra de dúvida, com um nível muito mais elevado do que o Matheus. Realmente. Então, assim, respeito muito o futebol do Matheus, mas o Scarpa, o futebol dele é muito superior e é muito difícil um jogador de 84%. É muito, cara, é assustador de passe. E não é um jogador que dá só passinho pro lado, né? Não, é um jogador lançamento. que dá passe longo. É ligação direta o tempo todo. Inverte o jogo. Tem o jogo do Milito, que são 2 alas abertas, Scarpa de Caio Arana de cá, força. E nós estamos falando de passe, não é de gol, é de passe, que nós estamos, que é o mais difícil. E no futebol moderno de hoje, o cara joga em várias posições. O Matheus Pereira joga em uma posição só. Então, assim, vamos devagar aí, gente. Assim, o jogador é bom, beleza. Mas assim, não compara, não. Porque uma coisa... vou falar pra vocês, uma coisa é uma BMW, beleza? A outra coisa é um Fusquinha 147, beleza? Então, um abraço pra vocês. Você foi longe, não? Fui longe, mas eu tô falando a verdade. Eu tô falando, então, beleza. Então, vou mais longe ainda. Uma coisa é uma Ferrari, outra coisa é o meu Ford Ka, Roger. Então, assim, de verdade, assim, não dá pra comparar, não. Tá? Você tá até vendendo, né? Tô vendendo. Tá certo. A gente anuncia no próximo programa. Bom, agora nós vamos passar para você de casa a provável escalação do Galo nos próximos jogos ou contra o Corinthians. Contra o Corinthians, né? Ô, Roger, Domingão tem jogo, hein? 3? Domingão tem jogo importante, Atlético e Corinthians. E nós vamos direcionar aí. Mauro já tá ali falando, eu quero 3-5-2, 4-4-2. Então nós vamos direcionar para você de casa qual que vai ser esse provável Galo contra o Corinthians. Diga aí, Anderson, o que você tem aí? Ô, Roger, Mauro e Gersinho, eu coloquei 3 possíveis escalações pra gente brincar aqui, né? Que a gente vai dar uma de Milito aqui. A primeira escalação, eu não mexi muito no time do final de semana, não. A única coisa que eu fiz foi colocar ali, então o Matheus Mendes vai pro campo. Vai a escalação direta, as 3, e a gente debate qual é melhor. Então tá bom, vamos lá. Então a primeira escalação tem Matheus Mendes, tem Bruno Fux, Rodrigo Batalha, Júnior Alonso, diretor, sobe um pouquinho pra gente aí. Tem Guilherme Arana, Otávio Fausto Vera, aí o Alan Franco sai do time, tá? Gustavo Scarpa, Bernard, Hulk e Paulinho. Então essa é uma escalação. Diretor, segunda escalação pra nós aí, por favor. A segunda escalação, a única coisa que eu mudei ali, gente, é porque é o seguinte, ele gosta demais do Saravia. Então a dúvida Renzo Saravia ou Bruno Fux? Então tem ali Matheus Mendes, Renzo Saravia, Rodrigo Batalha, Júnior Alonso. Na linha de cima, mantive o Fausto Vera com o Otávio, Guilherme Arana, Gustavo Scarpa, Bernard, Paulinho, Hulk. Esse trio aí não vai mudar. Nem o Scarpa, né?
Mais uma aí, diretor. Essa aí eu fiz um modelo também que pode ser feito, tá? Pode ser um modelo híbrido desses aí também, tá, gente? Ó, Matheus Mendes, o Lianco, pode ser que entre ele no lado direito, que ele entrou no lado direito muito bem, uns 15 minutos, não sei se ele tá apto. Rodrigo Batalha, Júnior Alonso, Guilherme Arana, Alan Franco, Scarpa, Bernard, Paulinho e Hulk. Aí Gersinho e Mauro. Aí tá com vocês aí. Puxa a fila. Qual a melhor escalação? Pode ir, Gersinho. Cara, eu acho que ele vai, na primeira escalação que você fez, na dúvida entre Fux e Lianco. Que acho que ele vai manter o Fux ainda pela preparação física do Lianco, e eu acho que o Otávio e o Vera se encaixam mais no modo de pensar do Milito. Então, para você também, o Saravia não volta. Acho que o Fux fez muito bem o papel dele. O Saravia estava vindo bem, mas eu gostei muito da escalação com a linha de 3, com 3 zagueiros mesmo, já que o Batalha ele virou zagueiro. E acredito que o Franco deve cair nesse time para o Arana voltar, porque o Otávio faz melhor esse papel no balanço, na hora que joga sem a bola. Pro Fausto Vera ser um primeiro volante e o Otávio descer para a zaga, do que o Otávio descer para a zaga e o Alan Franco ser o primeiro volante. Ele não tem tão a pegada de primeiro volante. O forte dele é o quê? A pressão pós-perda. É um jogador que corre em todos os lados do campo. Acredito que essa primeira escalação vai ser a que o Milito possa usar pelas características dos jogadores. E vale lembrar, né, que Milito pode ter mais gente relacionada nesse jogo, hein, Anderson? Porque... Boa lembrança, Mauro. Rubens e Zarate estão na transição e podem ser novidades. Everson ainda está no trabalho de academia e Alisson longe de voltar. E aí, Mauro, para você, qual é a melhor escalação? Eu vou com o Lianco na direita. Eu acho que o que o Anderson falou, o Lianco entrou nos últimos 15. Agora, nós temos que reparar o seguinte, se ele vai, os últimos 15 ele entrou dando gás mesmo. Agora vamos ver um primeiro tempo todinho como que vai ser o do Lianco. Agora, tirando primeiro o Lianco, depois o Fux. Mas você voltaria com o Saravia ou não? Não. E aí, pra você, Anderson? Engraçado, né? O Saravia, há pouco tempo atrás, era unanimidade na torcida, né? Mas agora que o elenco ficou inchado, né? Mas tá vendo como é que os problemas agora melhoraram? Tem que ter elenco, gente. Olha lá, essa é a escalação que o Mauro quer, olha lá, Mauro. Há 40 dias, exatamente, essa escalação aí. Há 40 dias... a gente não sabia quem que a gente ia colocar, né? Porque a gente não tinha ninguém. Agora nós temos até de sobra. Talvez essa escalação, né, Mauro, possa ser também uma possibilidade, por quê? Como ali nós temos 3 caras ali naquela linha de defesa fortes ali de posicionamento, Lianco, Batalha e Alonso, os 3 presos ali pode ter continuidade do Alan Franco com o Otávio. Mas o que me deixa com a pulga atrás da orelha é porque é o seguinte, o Fausto Vera, ele foi já inscrito e ele já foi pro jogo. Então quer dizer que é um cara também que é de confiança do Milito. Então, assim, eu acho que ele vai começar a ter uma sequência de titulares, a não ser que ele faça alguma coisa aí que erre algum passe decisivo em algum jogo, mas acho que tá claro que o Fausto Vera ganhou pontos com o Milito aí depois desse jogo, final de semana, viu, gente? Então, assim, o Alan Franco tem grande chance de sair desse time, infelizmente, que ele é um bom jogador, mas é bom que tem espaço, igual você falou aí muito bem, Gersinho, o Rubens voltando para dar aqueles pro Arana, às vezes em algum jogo a gente vai precisar descansar o Arana, tem o Zarate, a gente em algum momento a gente vai precisar descansar o Bernard, entendeu? E aí, aquela ideia mesmo, se eu ver mesmo de a gente sair fora o Lemos e vir um atacante, é bom que em algum momento a gente vai precisar descansar o Hulk ou até o próprio Paulinho, porque o Vargas a gente já viu que a gente dá para contar, porque o Kardec não dá, né? Então o Vargas a gente consegue contar, mas a gente não consegue contar com outro atacante. Então em algum momento se a gente perder Paulinho e Hulk, o Vargas vai jogar com quem no ataque? Porque o Cadu ainda tá meio verde, né? Tá meio cru. Então, assim, eu tô satisfeito, Rod, com essa montagem aí. Eu acho que o final de semana temos grandes chances de ter uma grande vitória. E com a classificação, será que o torcedor está satisfeito, hein? Vamos à posição do Galo na classificação. Claro, os outros times também nesse BR 2024. Botafogo, líder! Meus amigos. Esse ano vai, hein, Fogão? Segundo o Flamengo, terceiro Palmeiras, quarto Fortaleza, quinto Cruzeiro, sexto São Paulo, sétimo Bahia, oitavo Atlético Paranaense, nono Bragantino, décimo o Galo. Aí, obviamente, vem os outros times abaixo, você acompanha em nossa tabela de classificação. Grande surpresa realmente o Botafogo nessa liderança, né? Eu acho que esse ano tem tudo para conquistar, quem sabe, ou brigar lá em cima na tabela de classificação. Fez bom jogo contra o São Paulo, é bom recordar isso na noite de ontem. E o Galo nessa crescente, né? Quem sabe, Mauro Júnior, mais 3 pontos domingo, né? Tomara, Roger. Tomar mais 3 pontos. Aí a gente avança a oitava colocação. E pode ter outros resultados aí também, que pode levar a gente para mais perto
do primeiro lugar. Ô, Né? Mauro, olha que interessante. Nós estamos com 2 jogos a menos ali que o É Bahia. bom ressaltar isso. Importante ressaltar isso. E o Bragantino e o Atlético Paranaense também. E o Botafogo também está com 1 a menos também. Olha lá, o Botafogo está com 2 jogos a menos que a Dois gente, jogos, né? 2 jogos a Então menos vamos que a gente. supor. O Botafogo no Não, brasileiro há 2 mais de jogos a 50 anos, é mais de 60, 70, não é? 2 O jogos a Botafogo, mais. O Botafogo também Botafogo já... não ganha o brasileiro desde 95. O Botafogo já 95, esteve... Túlio Na época do Maravilha. Túlio. Ah, bom É, recordar. o Túlio Maravilha. É. Né? O Botafogo já teve Seven várias vezes nessa posição aí e nunca ganhou. Mas Sempre- o sempre morre na Botafogo, praia. depois dos 18 pontos que ele ficou na nossa frente ano passado e ficou atrás da gente, eu desconfio do Botafogo. Mas esse era diferente. Apesar que tá um time organizado. Bem organizado, Né? é. O jogo contra o São Paulo foi legal de ver. Agora, o interessante ali, Roger, é o seguinte. Se nós temos ali times ali com 19 jogos, por exemplo, São Paulo, o Bahia, o próprio Palmeiras, o próprio Botafogo, assim, claro que tá mais palpável as Copas, mas, poxa, se a gente ganha 2 jogos ali, essa turma ali da frente perde, ficar com 9 pontos de distância num campeonato de 38 rodadas, 9 pontos é pouco. 19 Então, a disputar. 19 jogos a disputar ainda. Um campeonato então, assim, equilibrado, mais uma vez. o né? campeonato Sim. equilibrado. Então, assim, quem sabe se a gente ganhar esses 2 jogos em atraso e engatar uma sequência de vitórias aí, ainda mais se tem clássico chegando, etc., eu ainda acredito. Eu não desacreditei não, viu, Mauro? Ó, eu também não. Se o Atlético ganha agora, mais 3 pontos, aí nós temos aí Atlético Paranaense, Bragantino. Se torcer para uma derrota dos 2, a gente já pula para 8º. Aí nós temos aí Bahia e São Paulo, 32. A gente encosta aí de cara já no Bahia. Pois Pra é. gente é excelente. Bahia que vem de 3 jogos sem vitória, né? Que é o Bahia, né? Sim. Pois é, ainda tem Arrancou essa empate ontem aos também. 53 do segundo tempo. Mas aí vem de 3 jogos sem vitória, pode ser que no próximo agora entre com gás e tente ganhar também. Ou também pode perder. Mas aí a gente encosta mais ainda no Bahia. Sim. Né? Então, E vamos aos próximos jogos, então, né? Vamos. Só que eu vou chamar os meninos para vir aqui à frente, né? Vamos cá, Guilherme e Matheus. Falar diretamente com seus pais para participar com a gente aqui ao vivo. Vocês darem um pitaquinho Fica pra aí. gente, né? Sobre o Galo, os dois com o uniforme do Daqui a pouco- Atlético. daqui a né? pouquinho Daqui a lista pouco você aí. traz a sua. Espera a agressão daqui de um quem? tempinho, Vamos lá com os próximos jogos, por favor. O titular grande ali, Guimarães. Nós temos Galo e Corinthians. Matheus, um placar para Galo e Corinthians. Fala aqui, quanto vai ficar Galo e Corinthians? Fala aí. 2x1 pro Galo. 2x1. Fala perto do microfone do papai, senão dá pra falar quanto? 2x1 pro Galo. 2x1 pro Galo. E pra você, Guilherme, quanto que o Galo ganha do Corinthians? 2x0. 2x0, tá certo. O outro jogo do Galo importante, ô Anderson, vai aí, destrincha aí, meu amigo. CRB e Atlético. Gerson. Vitória do Galo, né? Franco favorito. Não pode desprezar que campeonatos, Copas são traiçoeiras, né? Jogos de mata-mata. Um dia ruim pode estragar o restante da temporada na competição. Mas acredito que o Galo vença bem o CRB e volte para a Arena com tranquilidade. Lembrando que CRB é Copa do Brasil, né? É Copa bom do Brasil, ressaltar. sim. O outro jogo, nós temos Criciúma e Galo. Criciúma é um time fraco, você sabe, né, Matheus? Quanto fica? Uns 3x1. 3x1 pro Galo. Pra você, Guilherme? 3x0. 3x0 pro Galo. O outro jogo? Vamos lá, subir nessa tabela aí, nós temos mais um próximo jogo. Atlético. O jogo de CRB volta, né? Jogo de volta, Gersinho. Como eu tinha dito, a gente espera que o Galo faça um bom resultado já no jogo de ida, para que no jogo de volta possa ter tranquilidade, às vezes poder segurar 1 ou 2 jogadores do time titular para a sequência do Campeonato Brasileiro e Libertadores, né, do próximo mês. Tá certo. Ô, Guilherme, eu não vou te perguntar quem é o melhor jogador do Galo, porque você vai falar Hulk. O que você mais gosta é o Hulk. Mas e o segundo? Qual que é o maior segundo ou o melhor jogador do Galo? Vai soprar no ouvido aí não, viu, Anderson? Pra você, Guilherme. Scarpa. Scarpa. Você falou, né, Anderson? Ele gosta de Scarpa. Ele gosta de Scarpa? Tá certo. E pra você, ô Matheus? Alan Franco. Que surpresa, hein? Por que o Alan Franco? Eu gosto do jeito que ele joga. Fala aí. Eu gosto do jeito que ele joga. E se você já joga lá na Arena Futebol Estoril, né? Você treina lá sempre, a gente vê você jogando. Você tem a vontade de ser um volante igual Alan Franco ou não? Outra posição? Outra posição. Qual posição? Zagueiro. Zagueiro. E você, Guilherme? Se você for jogador de futebol, você vai jogar em que posição? Meio de campo. Meio de campo. Igual a Scarpa, né? Tá certo, igual a Scarpa. Bom, gente, com todos os atleticanos aqui, a gente vai encerrando o programa de hoje nessa quinta-feira. Desejando, claro, boa sorte ao Galo frente ao Corinthians no próximo domingo. Também as outras competições. Até porque, né, gente, vem aí Copa do Brasil e Libertadores já batendo a porta e com várias contratações. Você chegou a lembrar? Não lembra do Bernard, não, né, Matheus? Do Bernard, não. Não, do Bernard, não. Bernard jogou vai fazer 3 anos agora. Vai fazer não 3 lembro. anos agora. Você vai ver o que é o Bernard. Você e o Guilherme dessa temporada, né?
Vamos dar tchau pra câmera lá, gente? Vamos embora? Olha lá, do meio lá, ó. Tchau, até a próxima. Muito obrigado. Tchau.